do HGLG. O Torre Norte já é a terceira live que eu faço, seguida que eu falo desse fundo aqui, que tinha uma proposta de aquisição do único imóvel. Só que saiu agora o resultado da votação dos cotistas para saber se aceitava ou não a proposta de venda e eles reprovaram. Mas olha o nível da votação, 85% mais ou menos, né, arredondando, das cotas do fundo rejeitaram a proposta de venda do imóvel. Então não vai acontecer a liquidação desse fundo, porque era o único imóvel dele. Mas eu achei interessante comentar sobre essa notícia, porque esse é um fundo mono. Eu tenho falado que aos poucos os fundos monos de gestão passiva vão sumir do mercado, porque vão ser comprados ou por outro FII, ou vão ser vendidos para outra pessoa, outra empresa que queira comprar, enfim. Mas não vai ser o caso agora, pelo menos. Seguindo, o RPR, porque foi uma notícia que muitas pessoas aí me pediram, as cotas vão ser convertidas e liberadas, as cotas da última emissão, no dia 9 de fevereiro. Anota aí, 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Isso daí é o quê? Deixa eu olhar aqui no calendário. Isso aí é quarta-feira. Então, quarta-feira libera. Notícia rápida aí, porque muita gente me perguntando. Mas, seguindo. XPLG, notícia rápida também. Ele teve a reavaliação patrimonial dele e teve uma elevação de 2,4%. Então, ele teve uma leve valorização do patrimônio, mas não muita coisa. A primeira notícia do HGLG que a gente tem aqui é que ele formalizou um ajuste no preço de aquisição de 2 imóveis que ele fez um tempo atrás, tá? Eu coloquei deixa eu sair aqui que eu estou na frente dos números. Eu coloquei aqui uns resumos dos números só para ficar mais fácil. Então, o Ribeirão Preto teve um ajuste no valor do imóvel em R$350 mil, basicamente. E o Washington Luiz teve um ajuste para baixo, ou seja, uma redução de R$736 mil, mais ou menos. Então, no total, se você somar um com o outro ali, foi um total de uma redução no valor pago em R$386 mil, tá? Perto do valor da emissão das aquisições, isso é muito pequeno, tá? Quase irrelevante, mas está aí uma pequena economia. O Antônio está perguntando, vou voltar aqui. O MCCI também tem esse CRI do FLCR, mas é um terço do impacto. O FLCR, ele até divulgou esse fato relevante, porque é 10% do patrimônio líquido dele. Então, o FLCR é uma notícia bem mais relevante, 10% do patrimônio líquido. O MCCI, eu tenho que depois dar uma olhada direitinho no relatório gerencial, só para ver os números, mas o CRI representa muito pouco do patrimônio do MCCI, é uma coisa muito pequena. E o que eu falei aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Existe uma garantia robusta por trás, e se no pior dos casos tiver que acessar essa garantia, a garantia é muito robusta e existe uma margem bem grande aí, tá? De qualquer forma, a gente vai na segunda-feira soltar no radar para assinantes uma análise dessa situação aí, tanto da FLCR, tanto do MCCI, para explicar como é que funciona, o que é que a gente pode esperar agora e dar mais detalhes sobre isso, tá? Aqui do MCCI eu não tenho de cabeça aqui os números certinhos, mas é basicamente isso, tá? O MCCI tem uma participação pequena. Quer dizer, ao contrário, o CRI tem uma participação pequena no MCCI, enquanto no FLCR é uma participação grande. O Maicon está falando aqui, ó. Tem Vixe, desculpa aí por falar o nome errado, Irazaga, imagino que seja. Ele está falando aqui no Instagram que é 2,6% do patrimônio do MCCI, esse CRI. Então você vê que é um impacto muito menor. Inclusive, fica aí. Quando você for estudar um fundo imobiliário de papel, um dos pontos que você tem que estudar é o tamanho da carteira dele de CRIs. Quanto maior, quanto mais pulverizada, vai diluindo os riscos. Para quando acontecer um tipo de coisa nesse sentido, o impacto seja menor. É por isso que é importante você olhar a carteira do fundo de papel. O FLCR, por exemplo, que é o comentário que eu coloquei do Michael na tela, que ele falou muito do patrimônio do FLCR em um único CRI. É porque o FLCR é um fundo muito pequeno ainda, ele só tem 50 milhões de patrimônio, então ele é minúsculo. Mas, se não me engano, ele tem uma oferta em andamento, deve estar já nos finalmente, então ele está aos poucos crescendo e esse crescimento acaba diluindo também aos poucos os CRIs que estão na carteira. Se você olhar o portfólio dele, você vai ver que ele tem acho que mais 2 ou 3 CRIs que representam 10% da carteira. Então, assim, o negócio é que o FLCR é pequeno ainda. Esse é o maior ponto de tudo. Ele ainda é pequenininho e acaba você estando aí bastante concentrado. Mas aos poucos, conforme ele vai crescendo, vai melhorando. O Estudo Afis falou que era 2,3% do MCCI. No Instagram me falaram 2,6%. Como eu não sei de cabeça, tá? Provavelmente, eu sei que é alguma coisa ali por perto, mas depois eu olho no relatório certinho.
Então, o HGLG já mencionei, teve uma mínima redução aí no valor que eles vão pagar por esses dois imóveis, mas é coisa muito pequenininha em relação ao tamanho do fundo, principalmente. E a gente tem no BTLG uma outra mudança uma outra alteração nas condições de compra ali, no caso de venda de um imóvel. Então, para quem não sabe, só para dar um contexto para todo mundo aqui, o MGLG fez a aquisição de 4 imóveis do BTLG, tá? Um é da Mogno e o outro é do BTG. Desses 4, 3, se não me engano, já foram concluídas as compras, beleza? Mas tem que é o ativo Cerati, que ele já foi postergado o pagamento algumas vezes. Inclusive, a previsão desse último pagamento era para janeiro, agora, acabou de terminar, e foi postergado, aqui que entra a notícia, foi postergado para até 15 de março desse ano, e também teve um aumento da multa caso não haja o pagamento. Então, assim, no BTLG a gente está vendo essa recorrência de mudanças nos termos ali das aquisições, e isso é um ponto de atenção, né? O MGLG é um fundo pequeno também, é um fundo novo, é um fundo alavancado, e é um fundo que ele está numa situação um pouco difícil, porque ele é alavancado e ele precisaria de uma emissão. Mas o mercado hoje não está numa condição interessante para fazer emissão. Então, acaba ficando um cenário complicado para ele ir lá e conseguir realizar o pagamento. Então, ele está rolando aí os pagamentos, pedindo para ter um reajuste nas condições, como o BTLG vem concedendo. Então, nesse caso aí, estendeu o prazo para até 15 de março e qualquer coisa, se não houver o pagamento, há uma multa por isso. Beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. O Carlos está perguntando aqui no Instagram se... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Está perguntando aqui no Instagram se o BTLG tem lucro. Se não me engano, ele ainda está distribuindo lucros, sim, das vendas. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma dúvida. Beleza, bom, vamos seguir aqui. O Kenzo perguntou aqui, ó, enquanto eles empurram esse pagamento do aluguel do BTLG ou do MGLG? Do BTLG, tá? Os que já foram, são do MGLG. Por enquanto, o imóvel ainda é do BTLG. Ele ainda está na carteira, se você olhar. Mas para passar para o lado de lá, tem que terminar o pagamento. Próxima notícia, RBVA, o nosso fundo que ex-agências, né, dedicado a agências, mas agora é um fundo de varejo, né? Eu gosto de chamar ele mais como um fundo de renda urbana, porque ele tem perfis de imóveis diferentes ali dentro. Ele tinha duas grandes incógnitas que impactariam muito forte o fundo. A primeira incógnita era o Santander. Ia renovar? Não ia renovar? Deu toda aquela polêmica por volta do Santander, ajuste no contrato, rescisão, renova, não renova, briga na justiça e tudo mais, mas pelo menos a gente já teve um desfecho dessa parte do Santander. Agora a gente tem a Caixa. Os contratos da Caixa, muitos vencem esse ano e aí tem a grande incógnita. Vai renovar? Não vai renovar? Vai baixar aluguel? Quanto vai baixar? Como vai ser? Como não vai ser? O RBVA, ele soltou um fato relevante essa semana, falando que já recebeu 7 propostas de renovação dos 14 contratos que vencem esse ano, então metade. A expectativa da gestão é de renovar todos esses imóveis, só que eles ainda não efetivaram nada, tá? Então ainda não assinaram nada, eles ainda estão basicamente avaliando e estudando o caso. Mas a expectativa da gestão é que haja aí a renovação de todas as agências. Isso é um ponto muito importante para o fundo, porque a Caixa é uma inquilina relevante dentro dele, tá? Passando aqui para... Acho que essa é a última notícia antes da gente falar do HCTR e do BTLG, que eu não lembro a ordem de cabeça aqui. Deixa eu ver só se tem algum chat. Deixa eu só responder aqui uma do Maicon, que eu achei interessante antes de passar para o Pátio Higienópolis. O Maicon perguntou, consequentemente, esses fundos que têm agências bancárias no portfólio vão virar loja? Não necessariamente, tá? As agências bancárias, elas são, em grande parte, bem localizadas. Os imóveis podem ser reaproveitados para outras coisas e podem sim virar lojas, mas não necessariamente, porque assim, o que eu vejo de, vou chamar de ruim, mas o que é arriscado? Um fundo exclusivamente de agências bancárias. É só isso que tem no fundo. Eu acho muito arriscado, porque agência bancária não é uma coisa que a gente vê muito, um cenário muito otimista, né, daqui para frente. Então, não faz tanto sentido mais, pelo menos em fundos imobiliários. Mas ter uma agência ou outra dentro de um portfólio de imóveis
pode fazer sentido, por que não? Se for uma ótima agência, bem localizada, tiver um padrão construtivo bacana, porque tem agência de qualidade, por que não? Mas assim, diversificada ou diluída aí dentro de outros imóveis, né? Dentro de outros ativos dentro do portfólio. Aí beleza, aí ok. Então não necessariamente todos vão virar lojas. Passando aqui para o shopping em Higienópolis, para quem lembra, deixa eu ver aqui, ó, tem até um comentário aqui também do Iragazi, desculpa. O Caixa, ele falou que a Caixa especialmente tem uma grande necessidade de ter agências físicas pelo tipo de público que atende seus serviços ligados ao governo. Então tá aí um feedback que faz sentido realmente. A notícia do Shopping Pátio Higienópolis, esse é um fundo de gestão passiva, inclusive é um dos fundos mais antigos que existem, tá? Fundos imobiliários mais antigos. Ele, um tempo atrás, não sei quem vai lembrar, mas um tempo atrás ele aprovou a realização de novas emissões, um capital autorizado de 600 mil, ou 600 milhões. 600 milhões, vixe, agora eu esqueci. Eu vou ter que dar uma conferida aqui, mas acho que é 600 mil. Ele pode fazer emissão até esse valor, 600 milhões, desculpa, 600 milhões, até chegar nesse capital autorizado, sem precisar de aprovação de assembleia. Então, ele recebeu aí uma informação, ele tem informação de que há uma intenção de venda de participação no shopping Higienópolis. Caso essa intenção se torne realidade, realmente venha a ser uma venda de fato, o fundo poderá sim fazer uma nova emissão para aumentar a sua participação dentro do shopping Higienópolis. Eu acho interessante esse caso, porque esse fundo ele é super antigo. E ele é um fundo que é um case de sucesso se você olhar em termos de valorização, obviamente para quem comprou lá atrás. Recomendo aí que vocês deem uma olhada nesse histórico. Então, ver que esse fundo tem aí ainda a possibilidade de crescer mais um pouco, né? Crescer dentro do próprio ativo, porque ele é de gestão passiva, é super interessante. Vamos lá. HCTR. Hoje ele anunciou a 12ª emissão de cotas. Quem diria? A gente não está numa janela tranquila de captação. Muitos fundos aí recentemente tiveram problema de captação em termos de não conseguir captar tanto quanto queria. Não estamos com cotações super folgadas para fazer emissões à vontade, mas o HCTR soltou a 12ª emissão. Eles querem captar até 360 milhões, já incluindo o lote adicional nessa conta. O preço vai ser R$ 120,25 e a preferência será de 12,55%. Lembrando que a última emissão captou ali 16% só do que queria. Então, a 11ª emissão não teve um bom resultado e agora eles vieram com a 12ª emissão. Será que eles vão conseguir? Será que vai ter uma boa captação? Não sabemos, saberemos só após o final. Eu coloquei aqui na direita também no slide algumas outras informações sobre o preço. Então, o preço ele é 120,25, né? Que nem eu falei. Quem quiser participar, R$ 120,25. O preço de emissão, que seria o valor só da cota, que é o que entra de fato no fundo, R$ 117,65. E o valor da taxa, R$ 2,60. Desculpa. A proporção ali, se você comparar um com o outro, é de 2,21%. Essa seria a proporção da taxa. Então, a gente tem uma emissão do HCTR neste cenário um pouco tumultuoso de emissões. Alguém colocou no chat aqui sobre o Suno Emissões. Vocês podem entrar no Suno Emissões, tá, galera? É só entrar no site da Suno ou digita Suno Emissões logo no Google, que vocês acham. E eu já coloquei lá as informações dessa emissão, tá? Então, ó, eu estou olhando aqui no site do Suno Emissões. Depois, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Não, peraí, depois eu faço isso. A diferença do valor hoje de mercado com o valor dessa emissão, que é esses R$120, está em 3%, tá? Mais ou menos. Então, tem uma margem muito pequena. A data base ficou para o dia 9. 9 de fevereiro é a data base. Lá no Suno Emissões tem todas as datas do cronograma completo, tá? Mas dia 9 de fevereiro é a data base, quarta-feira. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre o HCTR? Deixa eu ver aqui. Wesley está perguntando, já sabe o que o HCTR vai fazer com o dinheiro captado? Não, é uma emissão restrita, então não obriga a ter um prospecto e normalmente eles não divulgam um pipeline para essas emissões. Então não, o que a gente acredita, né, por premissa, olhando o passado, é que ele vai fazer mais aquisições no estilo do que ele tem no portfólio. Então mais CRIs, potencialmente aumentar um pouco a participação nos FIIs, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas isso aqui é só uma expectativa, porque é o que ele já vem fazendo emissão após emissão.
mas ele pode fazer o que ele quiser. No fim do dia ele faz o que ele quiser. A gente só vai descobrir de fato depois que a emissão acabar, conforme ele soltar os próximos relatórios gerenciais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. O João está perguntando se eles conseguiram taxas melhores nas últimas emissões do que já tinham no portfólio. Você está falando do taxa de CRI, né? A taxa de CRI, sim, eles vêm elevando aí um pouco a taxa média do portfólio. Vamos lá, notícia do HGLG agora. HGLG, 8ª emissão de cotas. Por enquanto ela não foi aprovada, o HGLG ele convocou uma assembleia para o dia 21 de fevereiro para aprovar ou não a 8ª emissão de cotas. Essa emissão tem como objetivo captar 720 milhões de reais, considerando o lote adicional. O preço de subscrição deve ficar ali na casa dos R$160, é R$ 155,99 do preço da cota, mais 2,90% de taxa. E o fator de a proporção de preferência não foi divulgada ainda, tá? Então, é isso que a gente tem de detalhe do HGLG, tá? Precisa passar por uma aprovação primeiro, depois, se for aprovado, a gente recebe um prospecto da emissão e lá vai ter todos os detalhes, tudo certinho, preço certinho, proporção certinha e potencialmente um pipeline certinho também com o que ele pretende adquirir. Aí, o Humberto acabou de perguntar, né? O que eles vão fazer com o dinheiro? Não sei ainda, porque a gente precisa esperar o prospecto, tá? O prospecto vai ter a lista do pipeline e lá vai estar escrito para que é exatamente o dinheiro. Também do Carlos no Instagram, a emissão do HCTR é pela XP? Se sim, por que não trocar? As taxas da XP são sempre altas. Realmente a XP cobra uma taxa mais alta em emissões, mas não, essa emissão não é da XP, tá? É do BTG. Do BTG? Deixa eu conferir aqui, só para não falar besteira. BTG, é do BTG essa daí. O BTG coordena, tá? Outras corretoras podem participar, mas quem coordena é o BTG. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. A Leonara está perguntando se tem como eu explicar indícios que um CRI vai dar default. Basicamente, não é uma coisa que você vai pegar da noite para o dia. E é algo mais difícil para nós, do lado de cá, como investidores, detectar isso rápido. A gente vai ver, isso quer dizer, isso vai depender primariamente, principalmente, do gestor disponibilizar as informações. Então, se a gente tiver dados sobre o CRI, como potencial inadimplência na carteira, se está pagando os limites que foram determinados, se as obras estão bem, se as vendas estão bem, a gente precisa saber esse tipo de coisa para saber se o CRI está num caminho bom ou está num caminho ruim. Só que tem gestora que não divulga tantos dados e tem gestora que divulga. Então vai ser um acompanhamento desses números. Por isso que o professor Baroni bate muito na tecla de que precisamos de relatórios de riscos nos fundos de papel, porque a gente precisa ter essas informações e mais relatórios gerenciais detalhados, porque a gente consegue acompanhar os CRIs dessa forma. Então, conforme esses números que vão ter margens pré-definidas, né, objetivos pré-definidos ou metas, forem piorando, aí a gente vai ter um indício de, olha, esse CRI pode ser que dê problema. Se a gente não tiver esses dados, é muito difícil você saber isso daí. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver aqui pelo Instagram, tem alguma dúvida? Não, aqui no Instagram está tudo tranquilo. O Arthur Levi está perguntando do link. Imagino que seja o link dos livros. Está aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? E no Instagram está lá no link na bio. E também nos meus stories no Instagram. Você pode procurar em qualquer um desses lugares, você vai achar o livro. Ou o link, desculpa. O Moura está perguntando se dá para calcular mais ou menos o fator de proporção da emissão do HGLG. Dá, mas eu não tive tempo de fazer isso, porque a live estava pronta para começar, 5 minutos para começar, então eu não tive tempo de fazer o cálculo. Mas você pode pegar o montante que eles querem captar, esquece o lote adicional, o montante inicial sem lote adicional, divide pelo valor da subscrição, o preço da subscrição, isso daí vai dar mais ou menos o número de cotas, pega esse número de cotas e divide lá pelo número de cotas que o fundo já tem, este número aí é seu fator de proporção. Esse é bem assim, aproximado. Deixa eu ver, tem algumas... o Iragaz, ele está falando aqui, eu estava falando dos critérios ali de informação para saber se um CRI vai dar problema. Ele mandou aqui no Instagram falando que do jeito que o RPR faz com a inadimplência.
excelente. Inclusive, foi um elogio do professor Baroni na live com o gestor. Inclusive, recomendo também que vocês assistam essa live. O RPR, ele tem um indicador lá mostrando inadimplência, e ele tem também uma coluna no relatório gerencial falando, olha, a partir deste número essa quantidade de inadimplência, pode dar problema. Vai dar problema ali no CRI. Então, assim, esse tipo de informação que a gente precisa. Deixa eu ver aqui mais outra pergunta. O Chácara Silvio aqui no Instagram está perguntando, com um VP de 148, vale participar da emissão do HGLG a 160? Quando um fundo faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, que é o que a gente tem várias críticas, né? Quando é abaixo, isso daí tem um recálculo do valor patrimonial do fundo para baixo também. Então, desvaloriza o fundo. Só que o inverso é verdadeiro também. Então, se o fundo realiza uma emissão acima do valor patrimonial, ele valoriza também o valor patrimonial do fundo. Então, você cotista, vamos supor aqui, que o HGLG tem lá o seu valor patrimonial de 148, está fazendo emissão a 150 e pouquinho, né? Que na verdade você não conta o preço final, né? Você conta sem a taxa. Então está acima. Se você não participar da emissão, você não vai ser diluído como seria no caso de uma emissão abaixo do valor patrimonial. Mas você ainda vai ter o seu patrimônio valorizado, o fundo, né? Então é positivo para você também, mesmo que você não participe. Por isso que é bacana que as emissões sejam acima do valor patrimonial, porque valoriza o fundo e não pune o investidor que não participar. E o inverso, se por acaso acontecer o inverso, a emissão abaixo do valor patrimonial, o investidor que não participar é punido porque ele não participou. Então ele vai ter uma diluição do patrimônio. Eu posso até explicar isso depois também, se vocês quiserem. O Zé, ele está perguntando onde que fica a bio. Ele está falando que é novo no Instagram. Zé, se você entrar, acho que se você clicar aqui em cima, no meu nome, vai no meu perfil do Instagram, ali onde tem o botão seguindo, né? Me seguir, embaixo do meu número de seguidores, número de seguindo, tem um linkzinho azul. É só clicar nele. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. O Vinícius está perguntando, né, se tem estimativa do valor da cota da subscrição. Tem sim, vou até colocar na tela de novo. Aqui, ó. R$160 é a estimativa do preço de subscrição, tá? Por que eu falo estimativa? Porque eles divulgaram o preço da cota, que vai ser R$155,99, que é o valor de emissão, mas isso vai ter o custo em cima. E o custo eles não divulgaram o valor específico em reais, mas divulgaram a porcentagem. Então eu fiz a matemática aqui, coloquei R$2,90 ali em cima, só que é estimado, tá? Pode ser que esse número não esteja preciso. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é ali na casa dos 160. Voltando. Deixa eu ver aqui. A emissão do HCTR está abaixo ou acima do valor patrimonial? Vamos conferir. Então, deixa eu colocar aqui na tela de novo. A gente tem aqui o HCTR realizando a emissão a 117,65. Lembrando que quando a gente quer comparar com o valor patrimonial, a gente não usa o preço com taxa. A gente usa o preço sem taxa. Então, ele está fazendo a 117. Dá só um segundo que eu estou abrindo no computador aqui o HCTR para dar uma olhada no valor patrimonial dele. O valor patrimonial dele, 117,52. Então, na verdade, ele está fazendo uns 10 centavos mais ou menos acima do valor patrimonial. Então, não está abaixo. Está praticamente no valor patrimonial. O Alexandre perguntando aqui, quais as vantagens de participar de uma emissão acima do valor patrimonial? A vantagem para você, cotista, assim, na verdade, a vantagem vai estar na consequência da emissão, tá? Então, quando ela é acima do valor patrimonial, ela vai ter uma valorização do patrimônio do fundo e, consequentemente, isso traz benefícios para o fundo. Então, isso torna ele mais valioso, que potencialmente pode aumentar a cotação dele com o tempo, se fizer alguma venda, enfim. Ele traz um benefício de fazer com que o fundo valha mais. E valendo mais, traz todas as outras consequências depois. A questão o benefício que você ganha também é de não ter a obrigação de participar, entendeu? Quando é abaixo do valor patrimonial, você não é obrigado, porque ninguém é obrigado a nada aqui. Mas assim, você é meio que forçado a participar para não ter um prejuízo ali na sua posição. Então, o inverso de quando é acima do valor patrimonial, o benefício é que você tem esse conforto de não precisar. A vantagem, de fato, é quando é abaixo de mercado, tá? Porque também não adianta ser acima do valor patrimonial e acima do mercado. Não tem vantagem aí. Então, tem que ser abaixo do valor patrimonial. Abaixo do mercado, acima do valor patrimonial. Para ser o cenário ideal.
Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. O Iragazi está perguntando aqui também se eu acho que, se for bem sucedida a emissão desses dois grandes players, né, o HCTR e o HGLG, se pode ser um divisor de águas e o mercado voltar a lançar mais emissões. Olha, não sei se eles sozinhos vão ser suficiente para abrir as portas das emissões, porque depende de muito mais coisa. Mas a gente tem outros fundos também já fazendo emissão. O VGHF vai fazer emissão, vai começar no fim do mês. KNSC está começando agora também. E 2 fundos da Mauá, o Hedge Fund e o High Yield também. Então, assim, a gente tem mais ou menos aí 5, 6 fundos realizando uma emissão nesse cenário complicado. Eles vão servir com certeza de termômetro. Pô, se eles conseguirem captar bem, pode ser que o mercado esteja aí mais disposto a entrar em emissão. Se eles captarem mal ou nem conseguirem captar, vai ser um termômetro de, putz, não está interessante tentar captar dinheiro dos investidores, porque os investidores não estão afim. Então, termômetro, com certeza. Se eles vão abrir aí a porteira, acho difícil também, tá? Porque depende do valor de mercado, depende dos juros, depende de um monte de coisa. A gente tem, esse é um ano que ainda, putz, é um ano que tem eleição. A gente tem esse caso da CVM, que também fez um barulho no mercado. É muita coisa acumulada e depende de várias delas para a gente ter ou não uma janela de emissões mais interessantes. E os juros estão altos também, então é bastante coisa, tá? Mas vai servir de um termômetro para saber se o mercado está mais suscetível ou está mais aceitando as emissões. Vamos lá. Continuando. Seguindo. Deixa eu ver. Perguntas. O Aloysio está perguntando quantas cotas eu preciso ter direito, que eu preciso ter para ter um direito no HGLG. Como eu não sei exatamente qual que ficou a proporção dessa emissão, eu não sei te dizer, tá? Mas assim que sair a proporção, ou eu fizer uma estimativa lá, eu consigo te responder depois. O Ibrahim falou, a CVM voltou atrás na questão do Maxi Renda. Isso garante que não haverá mais transtornos? Na verdade, não é que ela voltou atrás exatamente. Ela suspendeu temporariamente o caso, porque o BTG, que é administrador do fundo, vai enviar um recurso e eles vão analisar e estudar esse recurso. Tá? A CVM vai estudar esse recurso e eles podem voltar atrás, de fato, e reconsiderar o que eles falaram, como pode também fazer mudanças mesmo assim, fazer um meio termo. Tudo pode acontecer ainda. O ponto importante e positivo é que a CVM escutou, pausou essa operação e agora vai receber o recurso e reavaliar o caso. O que a gente quer agora é ver qual que vai ser o resultado dessa reavaliação. É esse o ponto importante que a gente vai ficar de olho agora. O Leonardo está perguntando a conta de quantas cotas preciso ter do HCTR para poder participar. Vou colocar na tela. O HCTR ele tem um fator de proporção de 0,12. Só para você ter uma noção, se você tiver 100 cotas, você vai receber 12 direitos. Se você tiver 10 cotas, você vai receber 1 direito. Tá? Então, ali, a partir de 10 cotas, você já consegue receber 1 direito na emissão do HCTR. E dali para cima, né, quanto mais você tiver, mais direitos você recebe. Mas a conta, o que você faz? Para quem está no YouTube, depois, deixa eu ver, são 8 horas, já saiu no Instagram também esse post. É só você pegar ali fator de proporção. E eu coloquei um número por extenso. Então tá lá, 0,12553883295. Pega esse valor comprido, multiplica pela quantidade de cotas que você tem do fundo hoje. O resultado é o quanto de direitos você vai receber. E você arredonda para baixo. Então, se, por exemplo, der 0, alguma coisa, você arredonda para baixo, é 0 direitos. Então quer dizer que você não vai receber nada. Pode mandar mais pergunta, pessoal. Pode mandar mais pergunta. O RZTR é considerado um FIAGRO? E eu vou fazer só uma correção aqui na sua pergunta, porque eu acho importante fazer essa distinção, porque é comum essa confusão. FIAGRO, e só tem um I nessa palavra, FIAGRO, tudo junto. FIAGRO é um outro tipo de investimento. Assim como a gente tem ações, assim como a gente tem ETFs, fundos imobiliários, a gente tem agora FIAGROS, é um outro produto. O negócio é que esses FIAGROS foram construídos com base nos fundos imobiliários. Então é muito parecido, mas é outra coisa. Então um FIAGRO é outro investimento.
Um FII, Fundo de Investimento Imobiliário de Agro, é um fundo imobiliário no setor de agro, não é um FIAGro. Aí a pergunta é, o RZTR é considerado um FIAGro? Não, ele não é um FIAGro, mas ele é um fundo imobiliário de agro, né, do setor de agro. Eu achei importante fazer essa distinção, porque é comum as pessoas confundirem, e daí se acabar. E como os dois investimentos têm final 11, e depois sair comprando FIAGro achando que é fundo imobiliário, eventualmente pode acabar se frustrando com alguma coisa, né? Porque são produtos diferentes. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. O Renato está perguntando no Instagram: dá para esperar uma queda perto do patrimonial do HCTR? Normalmente, quando tem uma emissão, também há uma queda. Então, pode ser que sim. Eu não vou falar que dá para esperar, porque não é garantido, mas é uma coisa que é normal acontecer em emissões. O Gabriel aqui no Instagram também está perguntando se fundo de papel é arriscado a longo prazo. Não, não é necessariamente arriscado, tá? O fundo de papel é um investimento para longo prazo também, só que você tem que escolher os fundos bons, separar os fundos que não são tão bons e colocar só os bons na carteira. O Rafael aqui está perguntando, né? 4% é uma taxa salgada para emissão? Sim, é uma taxa bem salgada para emissão de fundo imobiliário. Em FIAGro, a gente está entre 4% até 5% de taxa, então está bem salgado em FIAGro também. O que é uma taxa saudável? Uma taxa ok para oferta pública em fundos imobiliários, até 3%, ok. Não é a melhor, está longe de ser a melhor, ok. Ali perto dos dois, tá boa. Aí tá uma taxa boa, porque é oferta pública, tá? A oferta pública é mais cara, mas tá boa. Oferta restrita, mais perto de 1%, e a gente já viu que dá para fazer, inclusive tem fundo fazendo com taxa de 0, pouquinhos por cento, ótimo, é o que a gente quer. Taxas bem pequenininhas, 0, alguma coisa, até 1% tá bom. Oferta pública acaba sendo um pouquinho mais cara porque eles têm mais custos, mas é mais ou menos isso que a gente quer. A gente não quer taxa de 4% para cima em fundos imobiliários, muito caro, não deveria. 3% para cima não é legal, mas ok, dá para aceitar um pouco, porque tem muitas ainda sendo realizadas nesse caso. A gente quer ali na casa dos 2%, alguma coisa para baixo. Aqui o Ângelo mandou aqui, ó, o RZAG é FIAGro? Sim. O RZAG, ou seja, RZAG é FIAGro, e o RZAK ou RZTR são fundos imobiliários. Aqui, Wesley, essa pergunta aqui é interessante. Só pegar essa aqui antes aqui do Sorveteria. Sorveteria que sabor. Ele perguntou, o Betal é um fundo imobiliário de agro ou um FIAGro? Ele é um fundo imobiliário de agro. Wesley perguntou, um fundo imobiliário pode simplesmente decidir fechar e devolver o dinheiro para os cotistas? Não. Ele precisa ser, quer dizer, ele pode querer fazer isso. Ele pode, quando ele quiser. Mas o cotista tem que aprovar. Então, se ele falar, quero encerrar o fundo, ele tem que passar por uma assembleia e os cotistas precisam aprovar o encerramento do fundo. Se aprovar, aí beleza. Se não aprovar, não vai fechar. Então, não é simplesmente decidir fechar, tá? Eles podem querer, mas tem que passar por uma aprovação. Inclusive, ó, o PATC, que teve aquele caso da OPA, aquela história toda, tem um mosquito andando na minha webcam. Se ele andar um pouquinho para a esquerda, vocês provavelmente vão ver no vídeo aí. Torcer para isso não acontecer. O PATC, que a Capitânia, ela está querendo comprar o restante das cotas, na verdade nem conseguiu, mas queria comprar para depois liquidar o fundo. Esse ponto da liquidação do fundo vai ter que passar por assembleia. Então, você vai poder ver um caso aí de potencialmente presenciar ou acompanhar essa liquidação de fundo, se acontecer. Ou não, mas se acompanha de qualquer forma a assembleia. Deixa eu ver aqui. Edson. Marcos, você acha que comprar um fundo imobiliário como HCTR, com valor de PVP com 8% a 10% de ágio, ainda vale a pena ou está caro? É aceitável? Então, assim, eu vou falar para você qual que é a minha premissa, mais ou menos, de PVP com fundos de papel, tá? Eu vou falar de uma forma genérica, então, de forma alguma, isso é um tipo de recomendação para você fazer, só para você entender o raciocínio. O ideal para você comprar, e eu estou falando de fundos bons, tá? Porque se tiver fundo com muito problema, o PVP dele provavelmente vai estar lá embaixo, mas é porque ele tem problema. Vamos ignorar esse caso. Um fundo de papel, a gente quer comprar no VP, ou seja, PVP igual a 1 ou para baixo. É isso que a gente quer.
Mas até 5%, ok. 5% é uma margenzinha ali que não vai fazer tanta diferença. Principalmente no longo prazo não vai fazer tanta diferença. Então 5%, ok, não tem problema. Até 10% já começa a ficar, para mim, assim, um pouco demais, talvez, assim, chegando perto ali de 10%. Mas pode ter fundo que, beleza, eu compro mesmo assim, dependendo do caso. Acima de 10%, para mim já se torna bem desconfortável, mas eu deixo o espaço aberto para alguma exceção, por algum motivo pode fazer sentido. Eu não gosto de ser radical e falar não para tudo ou sim para tudo, tá? Existem casos e casos. Então, assim, até 5% para mim, confortável. Até 10%, pode ser. Acima de 10, eu já não gosto. Mas eu estou falando isso genericamente, tá? Existem fundos e fundos, existem riscos e riscos. Quanto mais arriscado o fundo, mais criterioso você tem que ser com esse tipo de coisa. Quanto mais a margem de segurança você conseguir, mais seguro fica para você. Então, quanto mais barato você comprar, mais seguro fica para você. Então, tem vários critérios que vão implicar nessa resposta, tá? Mas o ponto que eu acho importante é você entender que o PVP, beleza, não é tudo, mas é importante. Tem umas perguntas aqui engraçadas. Deixa eu ver aqui. O Marcelo está perguntando aqui: o valor da cota cai automaticamente no dia seguinte da database de rendimentos? Normalmente sim. Após a database, existe um ajuste da cotação. E esse ajuste é baseado no tamanho da emissão, baseado ali no preço da emissão, tem algumas variáveis, tá? Normalmente, sim. Normalmente há uma queda logo após a database. Não leve isso como uma verdade absoluta, porque existem, de novo, casos e casos, variáveis e variáveis. Mas é uma coisa razoável de se esperar.